Dentre os fatores que fazem com que One Piece seja famoso, um dos maiores, pelo menos dentro da comunidade otaku, e que parece que já virou um senso comum, é que a obra trabalha muito bem com foreshadows, o que mostra o quão grande é o controle que Eiichiro Oda tem sobre a sua obra. Eu já vou falar aqui de cara que esse vídeo não é sobre o foreshadow em One Piece em si, mas sim sobre como muita gente fala sobre foreshadow sem realmente entender o que é e sobre como funciona esse artifício de roteiro. Porém eu vou usar One Piece como foco, já que é uma obra conhecida pelo seu uso de foreshadows, mas que também tem muitos momentos que a comunidade julga como foreshadows, sendo que não são foreshadows. O foreshadow é quando a obra mostra de forma clara e sutil sinais que dão dicas de algo importante que está para acontecer e que deixam uma pulga atrás da orelha do espectador. E diferente do que muita gente acha, não é quando a obra aponta de cara o que está para acontecer, ou então quando menciona algum acontecimento secundário ou personagem que está para aparecer. Na verdade, a maior parte dos foreshadows não são apenas falados, eles focam em algum acontecimento, porque o segredo do foreshadow é ser um conjunto de várias ações que formam peças de um grande quebra-cabeças, onde quando todas as peças se juntam, elas mostram aonde esse conjunto de ações queria chegar. Não que não existam foreshadows apenas falados, mas quando é acompanhado de uma ação fica mais dinâmico para o entendimento do público, apesar de que isso varia de caso para caso. Mas uma coisa que é bom deixar claro é que o foreshadow sempre é algo explícito, e não um detalhe lá no fundo da cena que só aparece por alguns segundos. Isso é algo que volta ao que eu falei do foreshadow em One Piece, ou melhor, o que muita gente da comunidade One Piece enxerga como foreshadow, porque é bem comum verem pessoas que acham que qualquer detalhezinho é uma dica deixada pelo Oda, e um ótimo exemplo disso é a sombra do Luffy na fogueira e a sua forma Nika. Mas já falo mais detalhadamente sobre isso. Apenas falar sobre o que é foreshadow não é o suficiente, igual o próprio foreshadow. E é por isso que eu separei uma lista com 4 exemplos de foreshadows para mostrar como realmente é essa ferramenta narrativa. Abrindo a lista, eu coloquei o Mordecai e a omelete, naquele episódio que o Rigby quer ganhar um boné, mas para isso tem que comer uma omelete gigante, só que ele é alérgico a ovo e por isso a tarefa de ganhar o boné sobra pro Mordecai. Esse episódio utiliza muito bem do foreshadow, porque o garçom do restaurante tenta a todo custo convencer os personagens a não pedirem a omelete, o que a princípio parece apenas implicância, mas que também indica que tem algo de errado nessa história. E essa ideia só se fortalece quando o Saltitão conta do Jonathan Kimball, que um dia tentou e nunca mais voltou. Para completar, na tentativa final do Mordecai, os funcionários do restaurante tentam pará-lo, dando ainda mais indícios de que tem algo errado nessa história toda. E isso se confirma quando o garçom diz que só queria ajudar, e o Mordecai vai parar na sala com vários chapéus, onde se escolher o prêmio errado, você morre, onde mostra o que aconteceu com Jonathan Kimball. Outro exemplo é o Zangetsu ser o branco, onde o branco já falava abertamente que ele era o Zangetsu, mas até então a gente não sabia se era blefe ou se tinha algum outro significado, além de momentos como a Haribel dizendo que a Heiatsu do Ichigo se parece com a de um Hollow, onde ela compara ele até com uma espada, e o Ukyoha que diz que o Getsuga Tensho se parece muito com o Zero. O ápice disso é quando vemos o Vasto Lord, onde ele puxa a espada igual o Thor faz com o Mjolnir, o que até então parecia ser apenas um poder aleatório, mas passa a fazer sentido quando descobrimos que a verdadeira Zanpakuto do Ichigo é o Hollow, o que justifica o poder dele ser tão parecido com o de um Hollow e também dele puxar a espada, já que o branco é a própria espada. Indo agora para o CM, temos o Thor e a visão das Joias do Infinito em Era de Ultron, e um fato indiscutível é que um dos fatores que mais ajudou no sucesso do CM foi o seu uso de foreshadows. E apesar desse filme ser questionável quanto à sua qualidade, fato é que sem ele, Guerra Infinita e Ultimato não teriam sido a mesma coisa. Tudo bem que tivemos várias cenas pós-créditos como foreshadows, mas sempre sendo algo bem sutil, só que Era de Ultron foi algo mais explícito e direto, já que foi o pontapé inicial, e a sutileza das cenas pós-créditos só foi possível graças a esse primeiro empurrão. Foi graças à Era de Ultron que descobrimos sobre o Thanos e as Joias do Infinito, mas sem sabermos suas motivações e planos, além de descobrirmos que futuramente os Vingadores iriam se juntar com os Guardiões da Galáxia, sendo um dos foreshadows mais importantes para Guerra Infinita e Ultimato. Voltando para One Piece, já que ele foi usado para chamar a atenção nesse vídeo, nada mais justo que citar um dos foreshadows dessa obra. E aqui eu vou dar destaque para o Gear 4 do Luffy, onde vemos essa nuvem ao redor do pescoço e dos braços dele, que é algo presente em figuras divinas, o que já dava sinais de que os poderes e a fruta do Luffy não eram tão simples quanto a gente imaginava. No fim, com o despertar de sua fruta, descobrimos que os seus poderes vão muito além de ser apenas borracha e que possuem realmente ligação com o poder de uma figura divina daquele universo, onde para isso, o Oda usou de um foreshadow bem claro, porém sutil, para dar indícios para o leitor. Porém, se tem uma coisa que muita gente confunde é foreshadow com outro artifício de roteiro que é o callback. Explicando brevemente,
é quando uma obra faz alguma referência a algum acontecimento passado, ou então quando dois acontecimentos completam um ao outro, mas um não faz falta para o outro e nem para a trama no geral. Um ótimo exemplo disso são os pinheiros de Volta para o Futuro, onde no começo temos o Twin Pines Mall, só que como o McFly atropelou um dos pinheiros no passado, quando ele volta vira Lone Pine Mall, ou Shopping do Pinheiro Solitário. Percebe que é um detalhe interessante do filme, mas que um não faz falta para o outro e nem para a história do filme, como eu tinha falado? Esse é o principal fator que diferencia o callback do foreshadow, porque o foreshadow é um detalhe ou algo mais nítido, mas que está ali para agregar ou completar algo na história diferente do callback. Outro exemplo, mas que é de um acontecimento presente que faz referência a algum acontecimento passado, é a Garra do Lixão e os alienígenas em Toy Story 3, que é uma clara referência ao Garra do Pizza Planet do primeiro filme. E não só isso, mas os aliens viam o Garra como algum tipo de divindade, e no terceiro filme a Garra surge como se fosse alguma ajuda divina. Já em One Piece, tem a sombra do Nika na explicação do Who's Who e o Luffy na frente da lua, que muita gente falou que era um foreshadow da forma Nika do Luffy, sendo que a explicação sim é o foreshadow, mas a sombra do Nika não é uma referência ao Luffy, e sim o contrário, o Luffy em frente à lua que faz referência ao Nika, sendo assim um callback. Agora, para encerrar, tem dois casos que também caem nessa de muita gente achar que é foreshadow, que são os lugares que o Kuma mandou os chapéus de palha e a sombra do Luffy na fogueira em Skypiea, sendo que são dois casos bem específicos e que eu acho que não se encaixam nem em foreshadow e nem em callback, mas vou falar sobre cada um individualmente. Quanto ao Kuma e aos lugares que ele mandou os chapéus de palha, a gente viu recentemente no mangá que são lugares que ele esteve presente em algum momento, o que indica que ele sabia para onde estava mandando todo mundo lá no arco de Sabaody. Só que é muito provável que naquela época o Oda nem tinha pensado nessa ideia, porque não é viável para um autor pensar tão longe assim na sua obra. Na verdade, é muito provável que ele tenha visto a oportunidade de fazer essa ligação agora enquanto trabalhava no passado do Kuma, e que essa ligação com o arco de Sabaody receba outro nome, que é o... Já em relação à sombra do Luffy e Skypiea dançando ser um foreshadow para a forma Nika, é uma teoria sem fundamento nenhum. O quê? Porque essa cena não levanta indícios nenhum sobre essa transformação, porque é só a gente olhar que a primeira sombra é lá na dança com os lobos, e a segunda é na festa no final do arco, e nenhuma delas faz menção ou dá sinais sobre o despertar da fruta ou sobre a entidade Nika em si. Agora, eu sei que vai ter gente que vai falar que enquanto mostra a sombra do Luffy na fogueira, tem um personagem falando sobre a mitologia do Deus do Sol, que é algo fazendo referência ao Luffy dançando, que faz referência a ele ter a fruta do Nika. Só que, aí que tá, a fala do personagem e a festa do final acontecem em momentos diferentes, então pode esquecer essa mentira.